Rede Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, está começando agora a 8ª edição do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cinema, nem no cabo e nem na locadora. Eu sou Ricardo Prado falando aqui de Matinhos, no litoral do Paraná, e comigo, como sempre, está Gabriel Medeiros falando lá de Goiânia. Gabriel, dê aí a sua primeira saudação aos nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema, que é um tema que a gente já queria falar há algum tempo, mas outros nos iludiram e passaram na frente, que eu não vou contar, vou deixar o Ricardo falar, mas é um tema curioso, porque a televisão, pelo menos 80% da televisão brasileira, foi baseada nesse tema. E esse episódio do Made from TV, que é o 8º, vai falar sobre programas brasileiros que foram baseados em programas estrangeiros. Nesse episódio a gente vai abrir uma aba especial para falar só do Silvio Santos. Afinal, a grande maioria dos programas dele é baseado em formatos internacionais. Vamos ser sinceros, né, Ricardo? Os programas chupinhados. Também vamos falar sobre quadros que passaram em programas brasileiros e também os reality shows, que em quase toda a sua maioria são comprados ou baseados em formatos internacionais. É o Made from TV, episódio número 8, que está começando agora. No episódio de hoje... No Limite. Faça ou repassa. Mega Senha. Masterchef. Show do Milhão. Olimpíadas do Faustão. Ídolos. Brasil! Fudido de verde e amarelo. Programas brasileiros que chupinharam programas estrangeiros. A gente começa a citar aqui os programas brasileiros baseados em formatos ou programas internacionais, falando sobre o rei da chupinhagem. Estamos falando dele, Silvio Santos, ele que tem a grande maioria dos seus programas aí baseados em formatos estrangeiros, né? Até se valendo, né, pelo fato dele ir direto lá para os Estados Unidos, ter casa em Miami e tudo mais, né? Silvio Santos, o que ele vê lá fora, ele dá um jeito de replicar aqui, e não necessariamente da forma mais legal judicialmente falando, né? Como é o caso da Casa dos Artistas aí, que foi baseada meio que naquelas, né? Mas enfim, foi baseado no Big Brother. Na realidade, o Ricardo, uma grande coisa interessante que o Silvio fez é o programa dele de auditório. O programa dele de auditório é baseado em vários programas americanos de auditório, né? Quando ele começou o programa de auditório dele no Brasil pela televisão, na época na TV Paulista, que viraria a ser a TV Globo, ele já tinha se baseado no Pat Boone Show, que era o show de um cantor nos Estados Unidos, chamado Pat Boone, que apresentava bandas e artistas, e também tinha game shows, né, o que falam nos Estados Unidos, que são gincanas. Isso nos anos 60, isso já era espalhado. Um grande exemplo é o Million Dollar Show, se não me engano, o Million Dollar Question. Era um programa dos anos 60, onde pessoas respondiam perguntas e para ganhar $1 milhão. 40 anos depois, o Silvio me aparece com o Show do Milhão. Ele pega essas ideias, ele guarda numa caixinha mental e acabou usando várias delas. Esses são só exemplos. Mas basicamente é isso que o Ricardo vinha falando. Também, se você for pensar no Show do Milhão, ele é baseado naquele programa, né? O Who Wants to Be a Millionaire. Também. Né, que, aliás, se você for pegar hoje em dia, você tem a versão do SBT, né? Que agora esse remake aí do Show do Milhão apresentado pelo Celso Portiolli, e o literalmente Quem Quer Ser um Milionário, que é um quadro do programa do Luciano Huck, né? Exatamente. E na verdade,
o Who Wants to be a Millionaire, que foi nos anos 70, vem do $1 Million Question. Eu falei que é dos anos 60, na época que a televisão americana era patrocinada por marca de cigarro, aquela coisa, né, que era tudo feito ao vivo, não se usava muito videotape, etc e tal. Então, assim, é um formato que ele é, literalmente, pelo menos, se for puxar dos Estados Unidos aqui pro Brasil, ele é um formato que não morre. Todo mundo assiste, todo mundo quer ver ou alguém ganhar o dinheiro, ou alguém responder uma pergunta e dar uma de burro lá. As pessoas querem ver isso. Na verdade, né, o Show do Milhão, eu me lembro que quando começou, isso foi em 99, que ainda se chamava Jogo do Milhão, e depois teve que mudar o nome por uma questão de, né, não sei o que deu lá, que tiveram que mudar o nome de jogo para show. Talvez uma questão jurídica, né? No começo, a pessoa, não bastava ela ser sorteada, além de ser sorteada, ela passava por uma espécie de teste, né, com umas perguntas pelo telefone. E a partir do momento em que tirou-se isso, que bastava a pessoa ser sorteada, que ela já estava com vaga garantida no programa, o nível ali caiu bastante, né? Tanto que aquelas maiores gafes que tem, o cara não saber qual que é a cor da bandeira da não sei qual país. Esse é um clássico. Não, tipo aquelas coisas... esse que você está falando é o cara que não sabia, não é a bandeira, mas o que estava escrito na bandeira do Brasil. É ordem em progresso? Exatamente, esse é um clássico também. Não só isso, teve várias outras aí, a pessoa não saber responder as perguntas mais simples, né? E por coincidência, todas essas gafes, esses erros ridículos, aconteceram na fase do Show do Milhão, em que não tinha mais esse teste telefônico antes, né? Que esse teste telefônico seria como se fosse um vestibular. Vamos ver se você tem um conhecimentos gerais para você participar do jogo. Então depois entrou qualquer, desculpa o palavreado, mas qualquer animal entrou lá e fez. E se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, cara. O único cara que ganhou o Show do Milhão foi um cara que acertou a data de nascimento do Lula. Foi? Puxa vida, agora eu não vou conseguir precisar, mas eu me lembro que foi uma pessoa que, assim, o cara, ele realmente se preparou, que ele contou depois, até em entrevistas que ele deu, que ele tinha gravado todos os programas, que ele estudava, né, as perguntas que tinham mais tendência a cair e tal. E o cara foi jogador mesmo, né? Que chegou lá, né? Todo preparado e acabou faturando 1 milhão. Não, totalmente. Se eu não estou enganado, para os nossos ouvintes depois, a gente coloca nos links na descrição, o jogador acertou. A última pergunta era a data de nascimento do Lula, porque ele usou o Lula como mote, né? Tinha acabado de ser eleito, provavelmente. Isso foi em 2003. E ele ganhou o jogo nessa brincadeira aí, nessa última pergunta. E por falar em programa do Silvio Santos, que foi baseado em formato estrangeiro e que teve que mudar o nome no meio do caminho, né, a gente pode citar aqui o Roletrando, que depois virou o Roda Roda, né, que é baseado no Wheel of Fortune. Um grande clássico da ABC, porque naquele tempo as pessoas esquecem que nos Estados Unidos hoje tem canal para tudo, né? Tem CNN, você tem 1000 canais. E há 30, 40 anos atrás, você tinha só 3 canais nos Estados Unidos. CBS, ABC e... NBC. Então, assim, na ABC tinha o grande clássico, que era o Wheel of Fortune, que é o roda e tal. Que o Silvio também, inteligentemente, criou um programa de uma tarde inteira, e ao invés de ele fazer um programa baseado num quadro só, ele pegou vários quadros e colocou lá. Tanto que o Roda Roda era um quadro do programa. E o Roletrando que teve que mudar o nome depois para Roda Roda, justamente porque todo mundo fazia aquela associação maldosa, né, de chamar o programa de Rolo Entrando. Rolo Entrando! Quando eu comecei a acompanhar o programa, isso aí, quando eu era pequenininho, assim, devia ter uns... Você ainda lembra da época do Roletrando? Da Rolo Entrando? Lembro. E assim, eu não fazia ideia. Isso é o que? 90 e 80 e... o quê? Não, 91, 92, pelo menos pra mim. Se tinha versão 91. Antes disso, eu não lembro. Mas assim, da época que eu lembro, é de 91 pra frente. Ah, sim. Porque eu já peguei como roda-roda. E eu não fazia ideia de que era um programa americano, original. Sabe como que eu descobri que o Roletrando era baseado num programa norte-americano? Assistindo aquele filme Aracnofobia.
sério, bicho? É, porque Lá tem um quadro, né, lá no filme, que faz uma paródia. Não, é que tem uma cena que é o seguinte, não sei se você assistiu o filme, mas tem aquele cara que é o dono do necrotério da cidade, da funerária Sim, da cidade. Eu me lembro desse filme muitos anos atrás. Passava na Band. É, na Globo também passou, que daí tinha aquela cena que o médico lá, que é o protagonista do filme, tenta ligar pra esse cara aí da funerária. Só que daí o xerife fala, não, nem adianta ligar, porque na hora da roda da fortuna ele tira o telefone do gancho. Aí corta a cena, tá ele na casa dele com a mulher dele, tipo, assistindo a roda da fortuna. E só que daí uma das aranhas assassinas lá do filme, ela conseguiu se enfiar dentro da tigela de pipoca dele. Ah, sim, é. Daí, eles estão sentados, se eu não me engano, é no quarto, é na sala. E eles estão assistindo a Roda da Fortuna, de repente você só vê assim a mão da mulher dele pegando um punhado de pipoca e a aranha indo junto. Aí na próxima cena aparece já os dois mortos já. Já que a gente tá falando do Wheel of Fortune, vamos continuar falando do Silvio. Outra coisa que o Silvio arrebentou no Brasil, e que eu sou fã, tenho certeza que o Ricardo é fã também, são as pegadinhas. Sim. Ivo Holanda, saudoso Gibi, né? Saudoso Fernando Benini, etc e tal. Não é que era não daquela que a gente fala que ela era feia demais, coitadinha, mas era gente boa. A Ruth Ronce? A Ruth Ronce. Coitada. Ela só fazia papel de fantasma. Mas então, baseado no Candid Camera, né? Que era um programa se eu não me engano, era da CBS. E, na verdade, o Candid Camera original era igual aquela pegadinha do 1, 2, 3, né? Era um tabuleiro, que a pessoa botava a cara lá e levava uma torta. Candid Camera original, que era a câmera escondida, era esse. Tanto que o Silvio usou esse termo no começo das pegadinhas, era a câmera escondida. Só que a coisa aqui no Brasil tomou um rumo completamente diferente. Foram pegadinhas com níveis quase cinematográficos, atores sensacionais, etc. Tal. E a coisa cresceu. Mas é outro programa que vem dos Estados Unidos, que é o Candid Camera, a câmera escondida. Na verdade foi até um casamento de coisas, porque assim, tem as câmeras escondidas, baseadas no Candid Camera, que passavam, né, dentro do Topa Tudo por Dinheiro, que é baseado também num programa americano que é o The Price is Right. Exatamente. O The Price is Right é um clássico que é da mesma época, assim, em termos de décadas, da mesma época do Wheel of Fortune. É igual eu falei mais cedo, o Silvio criou um programa onde quadros não era o programa baseado, quadros eram baseados. Ele criou o programa em cima daquilo. Outro programa também que foi baseado num formato americano e que fez bastante sucesso aqui no Brasil é o Namoro na TV, que depois virou, né, o Quer Namorar Comigo, que é baseado no The Dating Game. Dating Game, que esse também é um clássico. E outro clássico que estava até no ar há uns tempos atrás, na Globo inclusive, era os Jogos da Família, né, que era baseado no Family Feud. Então assim, já dizia o grandioso Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. E essa é uma verdade. A gente pode citar aqui também o Passo a Repasso, que o Passo a Repasso, na verdade, ele teve vários apresentadores. Dependendo da geração que você nasceu, você vai se lembrar. O Passo a Repasso é o programa do Celso Portiolli. Não, o Passo a Repasso é o programa apresentado pela Angélica. Não, o programa apresentado pelo Gugu. Mas quem foi o primeiro apresentador foi o Silvio Santos. E é um programa baseado também num formato americano que é o Double Dare. Que são provas, e realmente o Silvio começou mas ele ficou pouco tempo, né, Ricardo? Ele ficou pouco tempo e o programa se chamava Passe ou Repasse. Depois que entrou o Gugu e que virou Passo ou Repasse. Na verdade era um programa de pronome neutro, né? Passe ou repasse. E era, né, no começo, ele seguia rigorosamente a mesma fórmula do Double Dare, que era chamar estudantes, né, secundaristas, tal, né, ou estudante de 8ª série, né, criançada mesmo. Ensino médio e tal. Só que daí com o tempo aqui, o programa começou a ser substituído dos estudantes por artistas. E celebridades. Celebridades até chegar a subcelebridades, que é o que tá agora, né? Olha, bicho, eu não quero falar nada não, mas não é subcelebridades não, porque meu irmão teve esse programa lá. Não, tudo bem. Eu tô zoando.
É que tem uma negrada lá que foi que... Não, tem uma negrada lá, eu não sei nem quem é, bicho. Mas assim, o gordão teve lá. Foi bom. Pra ele foi bom. Pra mim não mudou nada na minha vida. No dia eu acordei, você já me desculpar, peidei, caguei, mijei, comi, dormi do mesmo jeito. Outro programa também baseado em formato estrangeiro, trazido pelo Silvio Santos, é o Qual é a Música. Esse foi baseado no Name That Tune. E na realidade, foi um grande quadro, assim, você pode até falar, Ricardo, mais do que eu, porque eu li, mas não li o tanto que você leu. Sobre qual é a música original, do Pablo original, né? 82, 83, por ali. Foi um quadro que estourou no Brasil. Né? O Pablo que, né, pra quem não se lembra, é aquele que aparecia com uma cara pintada e dublava, né, trechos de músicas, né, que era um quadro dentro do programa Qual é a Música. E quando teve a nova versão ali a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, quem fazia essa função do Pablo era o Felipe Campos, que ficou famoso por participar daquela história do não sou não dentro do programa do Luciano Timóteo. Não sou não! E outro programa aqui no Brasil que fez sucesso e que é também baseado num formato estrangeiro é o Coquetel, né, do SBT, que foi baseado, a gente até já falou isso, que é baseado no Colpo Grosso, que é um programa italiano. Vocês vão me perdoar o programa da putaria. Exatamente. Ele já falou disso e tal. Que é as mulheres peladas, o Miérico, toda aquela banca dele e tal. Que esse realmente, eu gostaria, Ricardo, que eu explicasse o Colpo Grosso original. Mesmo formato do programa que passou aqui no Brasil, aquela coisa, né, da mulherada com topless e trajes minúsculos. Topless não, né? Teta de fora mesmo. Teta de fora, exatamente. É ambientado num cenário, um barco, né? Ambientado num cruzeiro, um navio cenográfico, claro, e a diferença é que aqui quem apresentava era o Miele, e lá na Itália quem apresentava era o Gilberto Barros genérico, né? Um gordo, bigodudo, igualzinho o Gilberto Barros. E na realidade o Gilberto Barros é também um cara que apresentou programas de auditório que são todos... Até programa policial ele apresentou também. O cara jogou em todas, né, o Gilberto Barros. Ele que também teve passagem pela Globo, foi apresentador do SPTV uma época. Foi, apresentou o Grande, Oso, Leão Livre, que eu me lembro de assistir. Não sei se já contei a história aqui. Em 2002, eu estava na Fazenda assistindo o Leão Livre e ele estava passando uma matéria sobre fotos de fantasmas. E nesse dia eu literalmente quase me caguei na calça. Porque ele mostrou aquela foto famosa do assustador. Não sei se vocês vão lembrar da menina no corredor. Eu fiquei 2 noites sem dormir depois de ver aquela merda. Graças ao Gilberto fucking Barros. Vamos traçar aqui, falar rapidamente sobre alguns programas do SBT. Mais precisamente do Silvio Santos, que foram copiados da televisão americana, que são o Boa Noite Cinderela, baseado no Queen for a Day. O Ela Disse, Ele Disse, que é baseado no Total Tales. E o Arrisca Tudo, que é baseado num programa italiano chamado Rischiatutto. Agora... Mas o Boa Noite Cinderela virou depois um quadro, não? Sim. Que era Um Dia de Princesa, basicamente. E agora, né, o principal, né, a obra-prima da chupinhagem dentro do SBT, que é a Casa dos Artistas. A coisa começou assim, o SBT tentou comprar o formato do Big Brother, né? Pra quem não sabe, o formato é holandês, né? Numa empresa chamada Endemol, e que estava fazendo sucesso no mundo inteiro. Só que em cima da hora o Silvão desistiu do negócio. Só que aí o que ele fez? Ele montou a sua própria versão do reality show, que era a Casa dos Artistas. A diferença em relação ao Big Brother é que em vez de ser anônimos, eram, eu já disse, famosos. Artistas, né, famosos, né, Supla, Mary Alexandra, né, Alexandre Frota, Patrícia Coelho, Matheus Carriere, blá blá blá. Ele fez tudo na surdina e o programa estreou no dia 28 de outubro de 2001, né, e foi um sucesso, né, ganhava da Globo de lavada, né, a Globo até tentou barrar na justiça a exibição da Casa dos Artistas, conseguiu por 2, 3 dias, mas depois não teve jeito, né, o Casa dos Artistas voltou. O programa depois disso ainda teve 3 edições,
né, sem conseguir repetir o mesmo sucesso, não voltou mais lá depois disso. E nesse meio tempo a Globo comprou os direitos do reality show e exibe aí o Big Brother desde 2002. Só que a Casa dos Artistas é que acabou sendo aí a primeira referência a esse conceito de reality show dentro de uma casa aqui no Brasil, né? Porque o Silvio Santos, do jeito dele, acabou estreando antes o programa. O que tem pra dizer, né, o Ricardo? Porra, o Silvio fez um formato que foi estourado em 99, foi explodido. E a Globo, querendo ou não, é uma grande empresa, melhorou o formato. Porque colocou os anônimos lá. Que a Globo tá chegando nesse ponto agora, né? Colocando famoso no Big Brother, não sei o que, do ano passado, desse ano, etc. E não tinha erros. Os anônimos são muito mais divertidos do que o, como diria o Alborguete falava, né? Que não falava uma celebridade, as famosidades. Uhum. É muito mais divertido do que ver quem é famoso. Depois a Record chupinhou com a Fazenda. Na verdade, a Fazenda é a versão brasileira de um reality show sueco chamado The Firm. Ah, sim, eu não sabia. Eu achei que era, na verdade, uma coisa adaptada. Aliás, até eu tô vendo aqui que não é o único reality brasileiro baseado em programa sueco, né? Porque o No Limite, que passou aí na Globo e que teve até uma última versão aí pouco tempo atrás, é baseado num programa também sueco chamado Expedition Robinson. Eu juro que eu nunca ouvi falar. Até porque televisão sueca costuma ser um pouco, né, pitoresca, né? Eles não assistem. Mas essa aí é uma novidade pros inscritos do canal aí. E o No Limite, na realidade, nunca pegou, né, Ricardo, no Brasil. Pois é, né? A primeira edição nós lembramos, porque é da nossa época. E agora, com o grande sucesso do Big Brother esse ano, eles resolveram colocar pessoas que estiveram no Big Brother esse ano numa espécie de No Limite. Então, assim, não é um programa que pegou, né, na televisão brasileira No Limite. E por vários motivos. Um horário demasiado, passava depois do Fantástico, né? Então, assim, tinha coisas que não eram da receita. O No Limite até o primeiro chegou a ter uma audiência razoável, até pela questão da curiosidade e tudo, mas depois... Não, foi nas primeiras semanas já perdeu a graça. A não ser que ela, como é que ela, esqueci o nome dela, comeu lá um pedaço de um bicho lá, sei lá, um olho do bicho lá, sei lá, eu não lembro, porque foi muitos anos. Porque eu vi isso na época, né? Eu tinha 10 anos de idade. Mas também não fica na cabeça da gente. Agora a gente pode falar aqui de alguns quadros que passaram na televisão brasileira e que foram baseados também em programas estrangeiros, e um deles é o Lata Velha, que é baseado no Pimp My Ride. Pimp My Ride, que é um clássico, começou em 2001, se eu não me engano, mas eu lembro de chegar através do grandioso Casar, na época, pelo download da internet, eu lembro de ver em 2003. E na verdade era uma pessoa escolhida aleatoriamente no Pimp My Ride. Aleatoriamente sim, a pessoa mandava uma carta, não sabia quem era, etc, tal. E-mail, carta, né? E-mail. E eles modificavam o carro da pessoa e faziam do jeito que ela queria. Só que não tinha prova, né? Que o Luciano Huck, que eu vou falar aqui, eu assino embaixo. Luciano Huck gosta daquela palhaçada de humilhar pobre. De botar pobre pra dar pirueta, ponta cabeça, sabe? Fritar batatinha e tal. Isso aí é uma estupidez. É pra dar audiência, palhaçada. O Pimp My Ride original era só um pedido. A pessoa era feito o pedido, era aceito o pedido dela, e eles entregavam o carro da forma como ela queria. Simples. Então assim, igual o Ricardo falou, era chupinhado mesmo, desse modelo, né? E um programa também que o Luciano Huck chupinhou, era um programa da Discovery Channel em 2003, 2004, chamado Overhauling, que tinha o grandioso Chip Foose, que é um dos maiores de peças e partes de carros americanos, né? Que também fazia o mesmo esquema pela Discovery. Esse as pessoas não lembram, mas era um clássico, um programa chamado Overhauling. 2 programas da mesmo gênero. Pimp My Ride na MTV e Overhauling na Discovery. Também outro quadro que fez bastante sucesso aqui no Brasil e que foi baseado em uma versão estrangeira
é as Olimpíadas do Faustão. Do Faustão! Ô, louco, bicho! Olha essa fera aí, meu! Na realidade, esse programa é maravilhoso, esse quadro. Eu vou deixar o Ricardo falar, porque, inclusive, ele já falou que assistia isso na época, adorava. Eu vou deixar você falar aí. As Olimpíadas do Faustão, que começou ali muito pouco tempo depois que o Faustão estreou na Globo, que tratava-se de provas, né, que as mais famosas aí, a Ponte do Rio que Cai, a minha preferida que é a Porta da Sacanagem, aí tinha o Tapa na Aranha, a Pedra Maldita. E se eu te falar que a minha preferida era a Ponte do Rio que Cai, bicho? Os caras só se fodiam nessa merda, cara. É muito bom. Tinha também o Caçadores do Tombo Perdido. Essa Caçadores do Tombo Perdido era legal porque era bem tipo um videogame, né? Como se fosse uma prova de videogame. De videogame, sim. Como se fosse jogar Super Mario na vida real. E tudo isso era baseado num programa japonês chamado Takeshi's Castle. Até tem, né, outras versões, ou melhor, a versão original, ela chegou... Que a versão Mas era um programa da televisão, Ricardo, desculpa te interromper. Era um programa diário, o que era? Na verdade eu não sei qual que é a periodicidade dele lá no Japão. Imagino que seja semanal, mas o que acontece? A diferença do Takeshi's Castle para as Olimpíadas do Faustão é que, assim, as provas lá no formato japonês, elas eram interligadas, porque o cara, ele avançava uma prova, ele ia para outra, avançava uma prova, ia para outra, até chegar um número específico de jogadores que iam para a prova final, que é tentar invadir o tal do castelo do Takeshi. E quase... Cara, isso é igualzinho Super Mario, bicho. Invadir o castelo do Bowser. Só que ninguém conseguia. Aqui no Brasil não tinha isso. Na verdade, o cara se inscrevia, ele podia, eu quero participar da ponte. Eu quero participar da ponte. Era separado, né? E não tem essa cultura também de que os japoneses têm, vai invadir um castelo, como se fosse uma historinha e tal. Não era assim, várias provas que convergia para um final, assim, para uma fase final. Não, era provas aleatórias, separadas. O cara participava do que ele quisesse participar. E o Takeshi's Castle, essas provas do Takeshi's Castle chegaram a ser mostradas dentro do Faustão, num quadro que era as Olimpíadas do Japão, que ele pegava e exibia as provas originais lá do formato japonês. Então o Faustão no começo exibiu o Takeshi's Castle. Não, não foi no começo, foi assim, lá as Olimpíadas do Faustão passavam no Domingão desde 89, Sim. 90. As Olimpíadas do Japão começaram a ser exibidas, se não me engano, em 95. E não ficou muito tempo no ar, assim, acho que coisa de um ano ou dois no máximo. Mas era os quadros do Takeshi's Castle. Os originais. Que doideira, cara. Eu não peguei esse... pros ouvintes aí, eu não sou tão velho assim não, meu bicho. Eu não peguei essa época, não. Os ouvintes devem achar que eu tenho 50 e 70 anos de idade, que eu falo umas coisas velhas aqui, mas não peguei essa época aí, não. Aliás, é uma coisa até interessante que eu tava notando no Takeshi's Castle, porque é o seguinte, infelizmente o Robson ele não tá aqui gravando com a gente. Uma curiosidade interessante que é o seguinte, essas provas do Takeshi's Castle, elas tinham uma espécie de um juiz, que era um cara que ficava ali com uma vara, assim, meio que ordenando o pessoal onde é que tinha que ir, onde é que não tinha. Era meio que fosse assim um guia / juiz, assim, da competição. Quando as provas das Olimpíadas do Japão passavam no Faustão, o Faustão chamava o cara de Stepan Ercecian. Que era parecido. Puta que pariu! Só que depois eu fui descobrir que o cara que o Faustão chamava de Stepan Ercecian é um ator japonês chamado Hayato Tani, que participava de uma série que passava na Manchete, chamada Maskman. Ele era o personagem Chefe Sugata. Cara, bicho, aí realmente... Você foi longe, porque realmente eu não vi. Eu lembro de ver primeiro Dragon Ball, que não é o Z, viu? As pessoas acham que é. Mas não é. As primeiras temporadas do Cavaleiro do Zodíaco, etc. Mas essa aí eu não sabia, não. Daí esse cara participava dessa série, né? Que o Maskman, que é uma... assim, traçando em linhas gerais, é do mesmo estilo praticamente do mesmo estilo do Changeman, né? Que é os 5 heróis, cada um com uma cor diferente, bababá. E ele que era meio que o líder dos heróis, né? Que é o tal do chefe Sugata. E daí, o ator que fazia esse chefe Sugata era o juiz das provas do Takeshi's Castle,
E quando passava aqui no Brasil, o Faustão chamava de Stepan Ercecia. Que é parecido. Sabe que eu tô rindo aqui, cara? Eu abri um grupo e acabaram de mandar um link de Acorrentado em Você, Gilberto Barros. Puta merda, bicho. Essa gincana do Takeshi Castle acabou baseando, né, as Olimpíadas do Faustão. E depois de muito tempo fora do ar, né, o Faustão ele quis colocar umas outras provas também, né? Vale lembrar aqui que as mesmas provas das Olimpíadas do Faustão acabaram passando também no evento do Silvio Santos. Era tipo gincana de domingo, alguma coisa do gênero, assim. Que era aqueles nomes bem bosta que o Silvio Santos colocava nos troços. Aí, esse mas, realmente assim, eu não conhecia esse. Depois de um tempo fora do ar, o Faustão voltou a exibir algumas provas, assim, que era baseado nos programas americanos, e o quadro dentro do Domingão começou a ser chamado de Sufoco. Só que daí ele meio que quis forçar a barra, dizendo que seria uma espécie de volta das Olimpíadas do Faustão ao programa. Só que não tinha nada a ver o Cuca Calça, porque não eram as provas baseadas no Takeshi Castle, mas sim nesses programas americanos de desafios que tinham, né? Que eram umas provas bem diferentes, que é a época das Olimpíadas do Faustão. Realmente o Sufoco eu me lembro mais ou menos, são provas. Não era o mesmo esquema, né? Eram provas na realidade, inclusive dentro do estúdio, né? Que não tinham nada a ver com as provas, por exemplo, a ponte do Rio cai, que era fora do estúdio, etc. E era gravada, era pré-gravada. Né? Normalmente era um outro esquema que não virou, né? Não virou. E para continuar falando de programas baseados em formatos estrangeiros, a gente entra agora de vez no campo dos reality shows. E para começar, vamos falar aqui do The Voice. Ele que também é baseado num programa holandês que é o The Voice of Holland. E aí temos aí o The Voice Brasil, que é transmitido aí pela Rede Globo. Que na realidade, o The Voice veio depois, né? Porque o primeiro foi o Ídolos, que era baseado no American Idol. E abriu as portas para esse gênero de reality show musical, com pessoas tentando ganhar vida na música. Então realmente começa ali com o Ídolos, né, que era o clássico do Miranda, do Sacomani, etc, que era baseado no American Idol, então, ou seja, o SBT chupinhou primeiro, para depois vir realmente o The Voice baseado no The Voice holandês, que a Globo pegou. Também temos aí o MasterChef, que foi exibido pela Bandeirantes e que o formato original é do Reino Unido, né, foi do programa do mesmo nome exibido pela BBC. O MasterChef é baseado no programa do Gordon Ramsay ou não? Que ele, na verdade, tem o Kitchen Nightmares, que é um MasterChef um pouco piorado, assim, um pouco mais hardcore. Que também passa na Bandeirantes, né? Uma coprodução da Band com a Discovery Home Health. Que, na verdade, a grande parte é a criação do Gordon Ramsay. Também a gente pode citar aí de reality show brasileiro que foi baseado em formato internacional. É o Esquadrão da Moda, que passa no SBT, né? Que é a versão brasileira do Wet Not to Wear, que também foi criado e exibido pela BBC de Londres. Esse, eu vou falar pra você que eu realmente não conheço esse modelo. Também a gente pode citar aqui rapidão os programas de talk show. Tonight Show com Johnny Carson. É o primeiro de todos. Johnny Carson ficou 31 anos no ar. Foi o maior de todos. Inspirou todos, e o substituto dele era para ser o Jay Leno. Ele tinha escolhido o Jay Leno, mas o canal preferiu o David Letterman na época. E que serviu de inspiração aí para todos os programas do gênero que foram lançados aqui no Brasil, né? E os mais famosos aí é o primeiro Jô Soares 11h30, depois o programa do Jô, né, com o Jô Soares. E o De Noite, com o Danilo Gentili. Já tivemos outros aí, tal, que não duraram tanto tempo também. Porchat, Agora é Tarde, não sei o que, papapá, tal. Os grandes realmente tem razão. É o Jô e o Gentili. Na realidade, isso é muito curioso, porque todos eles, o Jô e o Gentili, falavam muito do Letterman. E esqueciam muito do Johnny Carson. O que o Johnny Carson fez foi importantíssimo, porque ele criou o gênero talk show. Não existia entrevista, balcão, etc. Tal. Ele criou isso. Lá nos Estados Unidos ele é venerado, mas aqui no Brasil ninguém sabe quem é. Dos americanos, assim, o que eu conheço, porque eu não acompanho muito, assim, os
talk shows americanos, mas assim, o que eu mais conheço, até pelos picos, de certa forma, que ele faz como ator, é o Jay Leno. Inclusive tem um filme que eu gosto bastante, que é ele junto com o Pat Morita, que são dois policiais. É um filme chamado Batendo de Frente. É o Jay Leno, um policial americano, e o Pat Morita, um policial japonês, que eles têm que se unir lá pra recuperar uma peça de carro roubada. É um negócio bem... Isso é sério, velho. Aham. Puta que pariu, bicho. Cara, você tem grandes nomes, assim, além do Jay Leno e do Peter e do Johnny Carson, que é gigante. Tem o Conan O'Brien. Conan O'Brien, hoje tem o Jimmy Fallon, né? Tem o Jimmy Kimmel, teve o Ferguson. E hoje tem uns caras aí que eu não quero falar o nome, porque não chega nem aos pés desses outros antigos. Você sabia que o Mega Senha da Rede TV também é baseado num programa americano? O Mega Sena? Mega Senha. Mega Senha? Ô louco, É. bicho, sabe disso não? É, aquele programa que é apresentado pelo Marcelo de Carvalho na Rede TV, né? Que é inspirado no game show Password. Foi apresentado já na Ásia e na América do Norte, né? E aqui no Brasil, né, virou meio que piada, né? Porque vai aquele pessoal, Geise Arruda, vai aquela turma... Só celebridade, né? Totalmente inteligente. Aham. Que nem Só nego Você sabe como é que funciona? com QI acima de 200. Você sabe como é que funciona esse programa, o Mega Senha? Não sei, velho. A pessoa, ela tem que descobrir a palavra, né? A senha, no caso, né? A palavra escolhida, né? Só que daí a outra pessoa tem que ficar dando dicas, palavra só, né? Por exemplo, eu ubra para cadeira, daí eu falo sentado, daí você diz de pé. Não, eu tenho que falar uma outra palavra, até você chegar. Só que daí tem um episódio clássico que tem no YouTube, que a Geise Arruda, ela tinha que dar dica pra pessoa descobrir a palavra caga, que é uma espécie de tartaruga. Só que a Geise viu o acento, e ela achou que a palavra fosse cagado. E aí ela começou a dar dicas assim, tipo, banheiro, daí depois cocô. E nisso, o Marcelo de Carvalho, que era o apresentador, já tava desesperado, já, não, sai daí, muda a palavra. Aí quando esgotou o tempo e a mulher, né, que tava participando, não descobriu que a palavra escolhida era cágado, o Marcelo virou pra Geise e falou, Geise Arruda, você literalmente borrou com tudo aqui. Puta que pariu, bicho. Que programa zoado esse? Aí ela falando assim, tentando se explicar, né, por que ela não passou, porque ela disse assim, eu não vi o acento. Aí o Marcelo de Carvalho, é o assento sanitário no carro. Né? Puta que pariu, que filha da putice, velho. Um dos poucos programas desse país que não foi chupinhado e foi criado aqui foi o formato policial, que o Alborguete criou. Na verdade, o Alborguete criou na televisão, mas o Gil Gomes já fazia na rádio em São Paulo. E ele melhorou. Então esse é um dos poucos formatos que a gente pode dizer que são dos nossos, né? Que são da nossa terra. O programa policial, realmente esse é um dos poucos. Um outro programa que não é copiado, é um grande círculo na televisão, foi o programa do Ratinho. Apesar de ser um programa de auditório, etc e tal, eu acho bem... Como é que eu vou explicar? É autêntico, porque nos primeiros anos tinha toda aquela coisa mundo cão, etc e tal. E depois, na verdade, se tornou um programa de variedades. Então eu acho que é um programa também que não foi copiado. Mas na realidade, isso é uma curiosidade que eu até queria comentar aqui. O termo mundo cão foi cunhado pela imprensa no começo dos anos 60, pelo programa original do Momento do Sapato Branco, do Jacinto Figueira. E na verdade, ele já contou isso quando era vivo, de que ele mesmo plantou na imprensa o termo mundo cão. Foi a imprensa que cunhou. Ele falava para colegas da imprensa baseado num filme italiano de 1961, chamado Mondo Cane. Ele tinha visto, era um filme meio bizarro, assim, com cenas de morte, não sei o quê, coisas para conseguir audiência. E ele traduziu o Mondo Cane para o Mundo Cão e ele colocou isso na imprensa.
E quando o programa dele de assistência, assistencialismo, etc, tal, começou, ele cunhou esse termo Mundo Cão. Então, assim, uma curiosidade para os ouvintes. Até interessante você falar sobre o Ratinho, né? Porque me fez lembrar o seguinte: todos esses programas que a gente costuma ver na televisão aí, que tem essas tretas familiares, tipo Caso de Família, e mesmo antes, né? Que acabou sendo até um perigo esse Caso de Família, que era o programa da Márcia Goldsmith BT, de certa forma é baseado naqueles programas de auditório da TV americana, aqueles programas que normalmente passam fim de tarde. Que é aquela coisa, né, justamente dessas tretas familiares que dão muito abre espaço para o auditório falar e muitas vezes acaba um auditório puxando briga com os convidados. Exatamente. 2 grandes exemplos que trouxeram depois que virou a Márcia Goldschmidt e Caso de Família. Um grande exemplo que vem desde os anos 80 é o programa do Geraldo, né, Geraldo Rivera. Do Geraldo Rivera nos anos 80. Que inclusive passou no SBT dublado. Dublado? Essa eu não sabia. Passou? Passou. Essa eu não sabia mesmo. E o melhor de tudo é o Silvio Santos querendo, né? Achando que o telespectador é burro, né? Que ele, porque vai estrear o programa do Geraldo, que é meu amigo, porque não sei o que. O Silvio, uma ótima pessoa, mas sempre acha que o telespectador é imbecil, né? Inclusive tem um clássico do Geraldo Rivera, quem quiser pesquisar e depois a gente coloca aqui, eu mando pro Ricardo colocar na descrição, que é o dia que ele levou neonazistas no programa. E tomou uma cadeirada no nariz? E tomou uma cadeirada no nariz. Esse programa é maravilhoso, virou uma cachorrada, como diria nós goianos aqui, virou uma cachorrada dentro do estúdio. E é muito bom, porque os neonazistas contam os negros, e aí virou uma carniça. Muito bom. E outro, fora do Geraldo, um grande clássico que está no ar até hoje, né? Que lembra muito o programa, é o Dr. Phil. O programa do Dr. Phil está no ar até hoje. Ele é um psiquiatra que leva lá no programa dele pessoas que têm problemas mentais ou financeiros ou matrimoniais, etc. Ele coloca para enfrentar, né, entre si, para resolver o problema, e ele abre mão, como ele tem é gravado na Universal, né, nos estúdios da Universal, como ele tem um grande poder midiático, ele ajuda essas pessoas. Também, desde 97, tá no ar até hoje, também é um recipiente dessa história toda aí dos programas de auditório. No episódio de hoje... No Limite. Passa ou repassa. Mega Senha. Masterchef. Show do Milhão. Olimpíadas do Faustão. Ídolos. Brasil. Fudido de Verde e Amarelo. Programas brasileiros que chupinharam programas estrangeiros. Muito bem, essa foi a 8ª edição do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora, com o tema Programas Brasileiros que foram baseados ou chupinhados de versões internacionais. Aqui comigo esteve Gabriel Medeiros. Gabriel, dê a sua consideração final aos nossos ouvintes. Boa noite aos ouvintes, estejam preparados e ligados no próximo. Então, para você que ficou aqui acompanhando aí o 8º episódio do Made from TV, né, eu tenho para dizer para você acompanhar aí as outras atrações aí do canal Produções Sem Qualidade. E muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made from TV.